Olá, meu nome é Celso Pedrosa, mais uma vez aqui estamos para dar a você o conhecimento de saúde ao máximo. Nós já falamos ao máximo, dentro das condições que você tem, tá? Usando o racional para você então administrar esse corpo, esta cidade e assim ter uma vida menos sofrida, menos complicada, com muito menos doença. Hoje nós vamos falar a respeito da alimentação e da eliminação. Você sabia que o nosso corpo ele é um grande laboratório e nós deveríamos, com a nossa razão, usar a cozinha como um grande laboratório para o nosso benefício. Nós já falamos aqui que nem tudo, tá, você gosta, nem tudo te faz bem, mesmo os alimentos naturais. Infelizmente, isso é uma realidade. Então você tem que saber aquilo que o seu corpo no caso, absorve melhor, né? E aquilo que você menos se sente bem. Então você pode comer o que é melhor, sendo saudável, tá? E isso faz parte. O laboratório, que é o nosso corpo, ele trabalha para poder tirar os nutrientes, tá? E o excesso ou a massa que realmente não tem nenhum nutriente, ele então elimina, fazendo assim aquele bolo fecal. É interessante que existem alimentos, tá? Que quando você come, você vai entender isso, tá? Até mesmo na questão da combinação. Por exemplo, se você come uma maçã, a maçã ela entra e ela vai no estômago. Depois do estômago tem um piloro, que é tipo uma válvula. Ele abre, a maçã entra e fecha. Você vai perguntar, mas a maçã ela não passa no processo da digestão estomacal? Eu falei, olha, a maçã, como ela se torna ácida, ela começa a ficar, no caso, ficar preta, né? Porque começa a ter a acidez. O estômago ele tem oxigênio, então pode tornar ela ácida. O piloro abre porque lá no caso do intestino ele já não tem o oxigênio, então ela não fica, a maçã ela não fica, no caso, escura, porque não tem o oxigênio depois do piloro, depois quando abre o piloro. É interessante isso. Então, quando você come alguma comida, depois come, por exemplo, uma maçã, a comida fica, e a maçã ela fica atrapalhada ali, no caso, no meio do estômago, e não pode passar direto, que o piloro não abre porque tem comida. E aí a maçã ela oxida. Oxidou, ela já não faz bem. Então é importante que você saiba misturar a alimentação, né? Então você almoçou, tá? Não pode comer frutas. A sua comida tem que ser tem que usar aqui a razão. Vou te dar uma dica simples, tá? Para você se alimentar, manter o seu corpo forte, sadio e com disposição, tá? Simples. Você tem que comer verduras, frutas, você tem que comer leguminosas, né? E também castanhas. 4 tipos de alimentos simples que você pode ingerir, né? E se dá muito bem durante o decorrer da sua vida. Então você pode pegar esses alimentos e comer eles, todos eles, assim, separados, tá? Por exemplo, você pode comer legumes, castanhas, no caso, e verduras juntos. E isso vai fazer bem para você. Não pode misturar a fruta, você não pode misturar a fruta com verduras, tá? Alguns nutricionistas aí fazem a sua colocação de que pode, mas existe prejuízo, tá? Então depende muito, você tem que olhar muito o seu corpo, mesmo que o nutricionista fale uma coisa, porque o nutricionista estudou, eles viram lá as tabelas e tal, de nutrientes e tal, e eles fazem uma composição. Só que você tem que ver se realmente aquela composição também faz bem para você, ou está bem equilibrada para você. Você tem que administrar isso, ó, o seu cérebro, tá? O seu administrador aqui tem a razão, tem que saber se realmente faz ou não bem. Então a questão, quando você come, tá? Faz um processo digestivo, e aí no caso, aquele processo, no caso que nós podemos dizer processo no laboratório estomacal, ele faz a separação dos nutrientes e tal. Você sabe aonde está, como é que você pode saber se acaso você está bem, está se alimentando bem,
se você por um acaso, os nutrientes estão realmente indo para o lugar certo, estão legal e tal, tudo vem justamente dentro do resultado do exame. Qual é o resultado do exame? O cocô. Aí você fala, cocô? Eu falei, cocô. É aquilo que você faz cotidianamente ou não. Por exemplo, se acaso você demora a ir no banheiro fazer o cocô, então você tem um problema. A sua digestão ela está atrapalhada, está com algum problema. Você precisa então procurar saber o que está ocasionando isso na sua alimentação. Você tem que fazer uma pesquisa. Use a cabeça, porque é o seu corpo que está em jogo, é a sua saúde que está em jogo. Se você não tiver saúde, você não tem nada, você está com problema. Então, você tem que, no caso, olhar, ler um pouco mais. Se acaso você tiver dificuldades, nós temos aqui alguns livros, né? Eu trabalho com esse livro, trabalho com outros livros, tá? Se acaso você quiser adquirir, tá? Prevenção e tratamento, através de uma alimentação saudável. Eu estou falando desse aqui, por quê? Esse aqui, ele é feito pelo Dr. Afonso Balk e Daniel Boarim. São médicos, né, e nutrólogos que trabalham no Oásis Paranaense. Eles trabalham dentro de uma clínica naturista. Quer dizer, o Dr. Boarim, né, que no caso, Afonso Balk, ele no caso não é, ele é nutrólogo, mas ele não trabalha mais, já com mais de 100 anos de idade. Então eu estou falando isso porque eles aqui tem, no caso, uma receita que não tem mistura aí de leite condensado, creme de leite e tal, tá aquela confusão, o pessoal fala uma mistura aqui desse montão de coisas que acaba prejudicando o organismo. Não, são alimentos naturais, assados, crus, né, e cozidos. Então aqui vai essa receita, tem aqui como você pode prevenir, tratar e até curar as suas enfermidades de uma forma natural. É este livro aqui, tá? Outra coisa que você tem que ver é o seguinte: quando você vai no banheiro, tá? Aí entra o detalhe. Você vai ver o resultado do exame do laboratório, a qual que é o seu corpo, ele tem, tá? Ele fez. Quando você vai, no caso, se limpar, tá? Antes de você puxar a descarga, você olha as suas fezes. Isso é automático, todos nós fazemos isso. Então você ali pare um pouco e comece a observar. Primeiro, isso se acaso você aguentar, porque tem gente que, no caso, vai no banheiro, Deus me livre e guarda, ele sai correndo de lá e depois a outra pessoa nem consegue entrar. O mau odor é tão grande que aí desgraça a casa inteira. E eu já vi um caso desse que nós passamos quase que uma semana, impregnou. Nós gastamos mais de 5 litros de cloro com mais desinfetante para poder eliminar. Um camarada que bebia muito, então ele comia muita besteira. Eu não sei o que ele comeu, que desgraça foi que aconteceu. Que quando ele entrou na loja onde eu trabalhava, ele pediu para ir lá, eu permiti até por uma forma assim de... assim, viu, o cara estava numa situação muito difícil. Mas rapaz, que decepção, que arrependimento. O camarada saiu de lá e eu tive que sair da loja. Porque ninguém aguentava mais o cheiro lá dentro. E deu umas 300 descargas. O cheiro ficou impregnado durante quase uma semana. Acredite você ou não. O problema foi sério. Mas existem pessoas que vão no banheiro e a situação é assim. Infelizmente. O outro nem consegue entrar. E a pessoa fala, nossa, comeu que é papo de urubu? Isso é um grande sinal. O laboratório está dizendo, tá, que é o seu corpo, está dizendo que você comeu algo extremamente ruim, prejudicial para a sua saúde. Tá? Esse é um ponto. Primeiro, o cheiro. Cheiro ou fedor, né? Então, esse é o primeiro passo, ponto, para você observar. Outra coisa, as suas fezes, elas flutuam ou elas ficam no fundo? Isso tem diferença, você sabia disso? Por exemplo, se ela não flutua, é porque você está comendo pouca fibra. E se você não sabe, fique sabendo, as fibras é importante para limpar o intestino, entendeu? Existem as fibras que elas são solúveis e as fibras que não são solúveis. As que são solúveis, por exemplo, a da melancia, tem muita fibra, mas elas são solúveis. As folhas, elas não são solúveis, então ela ajuda quando passa a limpar. Por exemplo, a minha esposa come muita aveia. A aveia não é solúvel.
Nós temos o caso, a questão do farelo de trigo. O farelo de trigo também não é, no caso, absorvido, tá? Ele não é solúvel. No caso, o pão integral, tem, no caso, as fibras dele não é solúvel. Então ajuda a limpar o intestino. Você sabia disso? Se você não sabia, procure saber um pouco mais, até mesmo com algum nutricionista, algum amigo que no caso come bastante fibra. E aí, as suas fezes, se você come fibra, ela flutua. Se você não come fibra, suas fezes afundam. Aí você tem um problema, você pode ter um problema no caso do seu intestino, até mesmo câncer. Tem pessoas que operam o intestino, porque tapa, trava, a pessoa não consegue ir no banheiro, tá, etc. Tem um montão de coisa. Então, cuide-se para que você tenha, no caso, aí uma saúde melhor. Outra coisa, a pessoa que tem prisão de ventre, geralmente a pele fica ressecada com uma coisa doida. Por quê? Quando você se alimenta, segundo o Dr. Drauzio Varela, ele fala que é o seguinte: quando você se alimenta, a alimentação ela movimenta no seu corpo cerca de 10 litros d'água até a eliminação da fezes. Então, um detalhe, se você está indo no banheiro, faz aquela força e sai com tipo cocôzinho de cabrito, aquele troço duro, é porque você está ingerindo pouca água, você com muito pouca água você está dando problema e por isso dá ressecamento. Porque o corpo ele precisa botar as fezes para fora. Para isso ele precisa movimentar com muita água. E ele vai tirando água de tudo quanto é lugar que pode para poder ajudar a eliminar, entendeu? As fezes de uma forma mais suave. E aí entra a questão de, no caso, você forçar, né, o seu intestino. Aí vem um monte de situações, de sangramento, né? Você pode ter até uma hemorroida e por aí afora, um monte de coisas, porque a força que você faz acaba estourando, né? uma das artérias que fica na lateral, e aí é um grande problema que você pode ter. Por isso, você tem que observar. O laboratório ele manda o resultado, que são as fezes. Outra coisa é a cor. Se a cor, por exemplo, aí depende, claro, é óbvio. Se você, por exemplo, outro dia eu comi beterraba, então minhas fezes ficou vermelha, isso é natural, tá? Agora, se acaso você não comeu beterraba ou algum tipo de alimento que tenha bastante cor, né, corante assim nesse aspecto, mesmo sendo natural, então você tem que ver, se estiver escura, você está com um grande problema. Na verdade, a cor das fezes, ela tem que sair, no caso, pastosa, tá? E tem que ficar flutuando, que é o melhor, porque tem fibras, você sabe que tem fibras. E outra coisa, a cor tem que ser marrom claro, tá? Tipo um dourado, tá? Quando tiver assim, você está com a alimentação bem equilibrada. Você está comendo bastante frutas, tá? De manhã cedo, pão integral é importante. O pão branco prejudica, tá? Fique sabendo disso. Vários tipos de medicamento prejudica, tá? Então, olhe direitinho, vai observando direitinho o resultado do seu laboratório, tá? Porque o resultado do seu laboratório, que é o corpo, depende muito do laboratório da sua cozinha. Aquilo que você prepara, muita fritura, né? Muita coisa cozida, você não come basicamente nada cru, isso é prejudicial. Você tem que comer, né, uma porção, né? Eu costumo dizer assim, a gente deve comer primeiro um prato de coisas cruas, tá? Que seja cenoura, seja beterraba, seja folha, você pode misturar, botar um limãozinho, botar um sal, botar um azeite, nossa, a coisa fica gostosa. Você tem que aprender. Ah, se eu detesto folha, é um problema seu. É um problema seu, que você vai acarretar para a sua vida no futuro. Você vai ter problema de saúde, com certeza. Agora, se acaso você pega isso e coloca ali e fala, não, aqui ó, administração, o corpo, não é o que o corpo quer, o que o corpo pede. Isso daí nós podemos dizer aí que é reivindicações dos sindicatos. Não, o que a gente quer? Não, o governo tem que ser a sua cabeça. E se você não administrar bem esse corpinho aqui, deixar que a corrupção do seu corpo ele venha dominar sua mente, só você vai se prejudicar. Eu lamento. Para mim, para muitas pessoas, eu tenho dito, para mim, muitas pessoas têm me dado muito dinheiro. Por quê? Eu trabalho com produtos naturais. E esses produtos naturais têm beneficiado as pessoas. E eu posso trabalhar com eles porque não tem efeito colateral e não tem, no caso, rejeição do organismo, né? Não tem contraindicação. Então o benefício que eles fazem é muito grande.
E com isso, as pessoas, não, mas eu gosto, eu vou comer. Então, come. Mas tome aqui o produto. E eles acabam comprando por quê? Eles precisam e sabem como precisar. Então é coisa de racional. Eu evito o máximo. O que eu procuro tomar são suplementos alimentares. Porque, infelizmente, as nossas alimentações estão fracas. Eu vou falar sobre isso. Que se acaso Cristo não voltar, a raça humana se extinguirá. Vou falar isso no próximo vídeo. Falando sobre a terra, que realmente a alimentação está muito bonita, mas sem nutrientes. Por isso você precisa de suplementos alimentares, infelizmente. Tá? Existe muita adubo orgânico, adubo químicos, que está sendo lançado aí, que é muito mais barato do que o orgânico. Tá? E depois eu vou falar que tem adubos, mesmo orgânico, o adubo no caso da bosta de boi, tá? Que no pasto, um camarada falou isso para mim, um mandioca, um grande amigo, ele falou, Celso, eu coloco um veneno em cima dos matos que crescem no meu pasto, e aquele veneno, se ele cai na grama ali, o boi vem comer, rapaz, você não pode usar as fezes do boi. Eu falei, mas por quê? Porque aquele veneno que ele comeu, mesmo respingado, só respingado na grama, se você pegar o esterco dele e colocar para a sua horta, não nasce nem capim. Eu falei, que é isso, rapaz? É mesmo? É. Mas não faz mal para o boi? Eu falei, não faz mal para o boi, mas para a planta acaba. Então, depende até do adubo orgânico que a pessoa vai comprar. Você vê como está um absurdo o mundo que nós estamos vivendo. Não tem jeito. Isso aí está alastrado, tá? Aqui no Brasil, muito mais por causa da corrupção. Aqui tem venenos que em outros países não usam em lugar nenhum. A gente vai falar sobre isso depois. Você vai ver como é que o negócio é interessante. Então, cuidar da sua saúde. Você tem que fazer isso de contínuo, para que você possa ser feliz, para que você possa evitar problemas maiores. E assim, nós vamos encerrar aqui o assunto. A questão aí, no caso, do laboratório. Veja direitinho como é que está. Tá? Isso tudo é resultado. As fezes é resultado do que você comeu. Tá? É o resultado do exame que o seu laboratório fez. E aí vai depender muito, a sua saúde vai depender muito. Você comeu, o seu laboratório trabalhou para lançar para os órgãos, benefício ou malefício. Depende do que você come. Entendeu? Então, olha, nós queremos muito que você seja feliz, que você realmente tenha uma saúde maravilhosa, que você seja esperto. Não deixe a corrupção comandar, tá, o governo, que é a sua mente. Tá bom? Se acaso você gostou desse vídeo, tá, quiser compartilhar e quiser saber de outros vídeos, né, se inscreva lá, aqui em cima ou cá embaixo, né? Faça uma inscriçãozinha e você vai ver outros vídeos interessantes, muito bacana, que tem ajudado as pessoas a observar de uma forma assim, um pouquinho diferente, né? Como você tá vendo. Como você pode prevenir, tratar e curar suas enfermidades ou as enfermidades de uma forma simples, prática e natural. Inscreva-se, curta, compartilhe, vê se tem alguém que, poxa, esse cara precisa, né? Meu irmão, minha irmã, precisa ouvir isso. Então, vai lá, né? E curta, compartilhe para ele, mostre para ele realmente como nós podemos prevenir, tratar e até curar as enfermidades de uma forma natural. Tá bom? Nós estamos aqui, vamos para um próximo vídeo. Te aguardo. Até lá, um abraço.